Já faz algum tempo que eu quero trazer esse assunto aqui para vocês e neste vídeo eu vou trazer algumas ferramentas, então fica até o final que eu vou falar para vocês como é que a IA pode ajudar você no seu dia a dia. Nós já temos várias maneiras de que o nosso dia a dia seja mais produtivo, seja mais fácil, se você não usa inteligência artificial ainda no seu dia a dia. Obviamente eu já vi alguns colegas, algumas pessoas que aqui na internet ficam brincando, o cara tá construindo uma casa e vem aqui, vem fazer essa casa aqui então, que realmente, tá? Então tudo aquilo que ainda é manual, e eu digo ainda, e nós já temos, vocês estão vendo aí, o Optimus é uma das promessas e talvez isso faça com que essa revolução seja real. Então preste atenção porque tem muita coisa para acontecer. Essa disrupção, essa tendência da gente não entender hoje como é que tu consegue fazer um trabalho e uma outra máquina, uma outra tecnologia pode fazer por você. Então a gente tem que começar a prestar atenção sim, porque eu quero conversar isso nesse vídeo, pois eu acho que nós estamos para viver uma das revoluções mais difíceis de se entender, porque hoje nós estamos em 2026 e talvez em pouco tempo a gente tenha uma realidade completamente diferente em poucos anos. Fica até o final do vídeo porque eu quero conversar isso com vocês e colocar ponto a ponto onde a gente pode realmente se preocupar, onde é exagero, mas mesmo assim para melhorar o seu dia a dia e deixar você mais produtivo. Então sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não conhece esse espaço, considere se inscrever. Se gosta desse tipo de conteúdo, já ative o sininho aqui embaixo, que quando a gente lança vídeo novo, você já vai ser o primeiro a saber. Se você quer apoiar o canal, faça parte da área de membros. Aqui você vai ter acesso antecipado a todos os conteúdos e também alguns conteúdos especiais, específicos, que eu vou deixar só na área de membros, principalmente porque lá você vai assistir eles sem nenhum anúncio e também a gente consegue organizar ele como um curso. E para aqueles que querem ir além, nós também temos aqui um curso todo específico para odontologia digital, do iniciante até o mais avançado, para aqueles que estão no intermediário e querem chegar além, para aqueles que já estão avançados e ainda querem participar de vários anos de experiência aqui. Então, com certeza esse curso é para você. Então, os primeiros links aqui embaixo ajudam bastante ao canal. Vamos lá ao nosso vídeo, porque é um vídeo bem importante. Eu quero ajudar você a pensar em relação a esses vários tipos de crise que a gente pode então ter nessa revolução atual. Para começar, a gente precisa ter uma ideia do que a história nos conta. E aí nós temos uma crise que foi bem recente em relação à história, que foi a crise lá da crise.com. Para aqueles que não sabem, no anos 2000, aos meados dos anos 2000, nós tivemos o início da internet. Para aqueles que começaram e são da década de 80 e aí já tinham uma certa idade para começar a enxergar o que a internet poderia trazer de revolução para o mundo. E todos sabiam que a internet ia revolucionar, só que o que a gente não tinha ideia de que como ia revolucionar. Então várias coisas a gente começava a pensar, começavam a ter especulações e para isso as empresas começam então a investir capital e fazer esse processo de investimento ter retorno, e às vezes esse retorno ele acaba ficando nebuloso porque a gente tem uma certeza, a IA, a inteligência artificial vai mudar a humanidade. A questão toda é que a gente não sabe como. Então não foi muito diferente lá no início da internet. Como a gente podia pensar que a internet, nós íamos ter os smartphones, isso é uma coisa que nem o computador, nem uma tela responsiva ao toque a gente tinha naquela época. Como é que a gente ia saber que a internet a gente ia ter em dispositivos pequenininhos com GPS embutido? Então são várias coisas que a gente não tinha ideia porque a tecnologia tinha que avançar ainda mais para que isso realmente fosse possível. Então a crise do .com nada mais é que foi um mercado inflado, onde empresas que não tinham nada a ver com o setor da tecnologia já tinham .com no seu nome, na sua ideia, e isso aí fazia com que as ações dessa empresa, simplesmente por ter um .com lá, a especulação, a pessoa leiga que não entendia muito o que era internet naquela época, a pessoa já saía comprando e valorizando aquela empresa, que ao passar do tempo foram aparecendo que realmente aquela empresa não tinha nada de inovação, não tinha nada de .com, e isso aí foi
então uma grande crise do início do século, o início do milênio, né, na verdade. Então, esse tipo de crise não é muito diferente do que a gente vai viver ou já está vivendo nos dias de hoje, só que essa crise que nós podemos passar nesse momento, e com certeza aqueles que estão nos escutando, que estão conversando aqui, vão acabar vivendo isso, é que a IA, ela tem um crescimento, um potencial crescimento muito maior do que tudo que a gente tinha nas tecnologias lá do final da década de 90, dos anos 2000. Então hoje o mundo é muito mais rápido. A gente tem tecnologias já a custo baixo e a IA está trazendo isso aí cada vez mais próximo às pessoas. Há quem diga que tenhamos bilionários, temos pessoas que revolucionem praticamente sozinhas, porque hoje com a IA a gente já consegue fazer aplicativos, sites, a gente já consegue fazer aqui várias maneiras de crescimento praticamente sozinho. Antigamente, para te fazer um site, para fazer um app, era uma coisa que demandava de um profissional extremamente experiente, demandava de muito tempo para programação, demandava que a gente tinha um time muito grande para fazer com que tudo isso acontecesse. Hoje, uma pessoa sentada com um laptop e uma conexão na internet, a gente já consegue fazer um monte de coisa. E aí vem a primeira coisa que eu quero, o primeiro site de dica aqui para aqueles que têm um laboratório, que têm um consultório, que têm um negócio. Nem precisariam ser da odontologia, mas é um baita de uma dica que foi que eu usei. Se vocês forem aqui nos nossos sites odontologialauda.com.br, se forem lá no dentistacadista.com.br e entre outros que eu já estou criando, só que eles não estão online ainda, é no Lovable. Então, para aqueles que não conhecem o Lovable, é uma ferramenta extremamente poderosa. Ela pode ser gratuita. Obviamente, a gente usa o Lovable, ele usa como se fosse uns tokens, que é como se fossem uns créditos. Então, você vai ter poucos créditos se for gratuito. Eu confesso que para vocês iniciar, não precisa sair comprando crédito, então teste. Vocês podem usar as outras IAs como o Gemini e o ChatGPT. O ChatGPT, eu acabo pagando ele já faz um bom tempo, que ele me ajuda aqui nos conteúdos, ele que me ajuda no dia a dia. Então, você pode fazer um prompt, jogar lá no Lovable, mas não necessariamente é necessário um de outro. Você diretamente lá nesse site Lovable já consegue fazer o seu site, e isso aí já faz um site profissional, e obviamente você vai ter que estudar para conseguir conversar com essa IA melhor e ela trazer resultados melhores. Então, notem que a gente tem uma revolução, já temos, e eu falo isso de coração porque eu tive sempre um desejo de montar um site onde eu tinha o meu blog, onde eu tinha a minha área de cursos, onde eu queria apresentar o meu trabalho do consultório, onde que eu precisasse de tempo e conseguisse programar e fazer tudo isso num lugar só. Onde que eu entendesse como pegar um domínio, como pegar e ter todas as senhas dos meus servidores, tudo, eu fosse totalmente autônomo e não dependesse de ninguém e ainda pagando caro. Porque na época, para fazer um site, os nossos R$1.000 da época valiam muito mais do que hoje. Então imagina quando tu pagava lá 2, 3, 4, 5 mil reais para fazer um site. Então imagina que isso era um investimento muito, muito alto. E hoje tu faz com zero. Tu não precisa nem inicialmente pagar um domínio, pois o Lovable tu já consegue colocar o teu link lá online e fazer com que as pessoas lhe enxerguem, né? Então você pode conseguir fazer o seu site totalmente gratuito. Obviamente, gente, que a gente precisa, às vezes, pagar um domínio, é barato, né? O domínio que eu digo é criar um .com.br com o seu nome, com o seu endereço fixo. Então, tudo isso aí faz muita diferença, sim. Então, essa é a nossa primeira dica. E se você for ver lá o Lovable, já deixa o like, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por que eu falei lá do Optimus, lá no início do vídeo? Porque quando a gente não tem ideia de que uma tecnologia vai fazer uma disrupção, ela vai mudar alguma coisa, a gente acaba não tendo noção do que ela é possível. E já saiu algumas notícias que a gente acha meio ficção científica, que um robô humanoide vai conseguir fazer tarefas totalmente independentes, sem um humano conseguir substituir uma mão de obra humana. Isso realmente minimamente, a gente pensar, seria uma loucura, né? E eu acho que hoje isso está se transformando cada vez mais factível de acontecer realmente. Então,
se você acha que não vai ter nenhum tipo de impacto em cima da sua vida, mesmo você sendo dentista que vai precisar atender o seu paciente, é só você que sabe resolver e não precisa da odontologia digital, não precisa saber o que essas ferramentas são possíveis, tem uma péssima notícia e eu acredito, tá, que esse profissional não consiga se manter no mercado por muito tempo, não consiga ser produtivo o suficiente para hoje tu se salientar no mercado. Então, voltando ao nosso robô do Elon Musk, ele já existe, ele só ainda não conseguiu ser feito em larga escala. Imagina uma IA que aprende 24 horas por dia, ela não precisa descansar e ela automaticamente consegue produzir produtos em fábricas, consegue fazer trabalhos manuais até às vezes perigosos, que o humano não teria a capacidade de fazer no mesmo ritmo do que desses robôs. Então, realmente é de se pensar numa questão mundial, pois esses robôs eles vão acabar puxando a produtividade muito mais efetiva, muito mais rápida, muito mais barata, e essas pessoas que não tinham pensado ainda como é que iam fazer o seu trabalho diferenciado, sua posição no mercado, essas pessoas vão ser descartadas. E isso aí é uma coisa preocupante. Só para aqueles que realmente sabem para onde está caindo a tecnologia, novas profissões vão surgindo ao longo dessas novas ferramentas, desses novos modelos de trabalho. Então, cada tecnologia, mesmo da evolução industrial, foi um problema no início, né? Imagina, precisava-se de 20 pessoas para fazer uma camiseta. Então veio a Revolução Industrial e precisou-se só de 5. Então foi uma redução de quase 25%. Eu estou fazendo aqui números hipotéticos. Então o que se fazia com aquelas outras 15 pessoas que perderam seus empregos? Então é uma lógica muito semelhante. Só que precisou-se um início, ao longo do tempo, precisou-se então de novas pessoas para consertar as máquinas que faziam as camisetas. E depois precisariam de fábricas para fazer mais máquinas para fazer camisetas. Então foram se criando profissões por trás dessas ferramentas. Isso aí faz muito sentido nos dias de hoje. Cada vez mais a gente vai precisar de pessoas que entendam de computador, cada vez a gente vai precisar de pessoas que entendam o que está por trás de uma programação de computador, o que tem por trás de um software, quais são as necessidades que nós temos para que a IA funcione ou não. Você possivelmente vai ter uma IA e vai ter uma IA personalizada dentro de casa? Não, porque ela já existe. Então, hoje nós estamos tendo faltas de hardware, faltas de vários tipos de componentes de computador, pois está todo mundo numa corrida tecnológica para montar esses computadores, para comprar, para fazer servidor de inteligência artificial, e tudo isso faz com que nós tenhamos um aumento dos preços. Então, para você que estava pensando em comprar um computador, e aqui quem já está mais familiarizado, eu fiz vários vídeos aqui montando seu computador, onde eu mostro até preços de notebooks, preços de peças. Compare os preços desses vídeos, tá, que foram feitos no final do ano passado, meados do ano passado, início deste ano, e mesmo com agora, tá? Então a gente está falando agora em abril de 2026. Dê uma pesquisada lá quanto custa uma memória RAM, quanto custa um processador, uma placa de vídeo, porque essa corrida tecnológica está só fazendo os preços inflarem. Isso faz com que nós tenhamos mais dificuldade ainda para pessoas que teriam condições mínimas de entrar nas tecnologias e aí precisar dessas ferramentas e ainda a gente acabar elas ficando mais caras ainda. O que eu estava falando justamente, porque hoje é possível de tu pegar um computador, colocar um sistema de programação, uma IA, dentro desse computador e ele ficar rodando 24 horas para ler sua inteligência artificial do seu modelo. Então você quer um agente, quer uma secretária para o seu laboratório, para o seu consultório e quer treinar ela para fazer atendimentos dos seus clientes 24 horas. Ao mesmo tempo você quer que a IA fique pesquisando preços e promoções nas dentais, nas lojas de artigos lá para o seu laboratório, para o seu consultório. Essa IA já existe. Então a gente tem hoje modelos programados totalmente open source, totalmente abertos ao público. Então, para aqueles que estão ligados nessa tecnologia, realmente elas estão revolucionando. E aí já vem a segunda opção de a gente ter usar, por exemplo, o ChatGPT para começar a fazer reunião,
fazer o tipo de gravação das suas anotações. Esses dias eu vi um aplicativo, achei bem interessante, que ao invés de tu usar diretamente lá o ChatGPT para isso, dentro da ficha do paciente, para aqueles que são periodontistas, a gente consegue falar com a IA, ela já pega o odontograma. Para aqueles que não sabem o que é um odontograma, são os dentes do paciente em formato de desenhos, para que a gente faça esquemas e códigos e a gente sabe o tratamento daquele paciente pelo odontograma. Então, tu fala com a IA anota automaticamente as sondas que a gente fez ali da periodontia. Então, tu sabe lá que o sulco tem 2 mm, 3 mm, 4 mm, bolsa periodontal com 7 mm, e aí tu vai dizendo os dentes, ele vai anotando isso na ficha do paciente, já fica salvo. Aí depois, isso aí facilita e não precisa de uma segunda pessoa para fazer esses apontamentos. Então, imagina que nós temos muitas maneiras de hoje trabalhar. Aí ficaria uma outra possibilidade aqui, que já existe, para aqueles que viram o vídeo lá do Exocad 3.3, ainda que não assistiram, foi uma atualização muito interessante para aqueles que já conhecem o Exocad e podem usufruir ainda de uma ferramenta da IA que consegue fazer um dente, desenhar uma prótese em pouquíssimos cliques. Praticamente a IA faz sozinho aquela coroa, aquela anatomia dental, e te entrega esse dente pronto. Então imagina o caminho que nós estamos indo, o nível de produtividade que nós vamos conseguir, o tipo de vida que a gente pode usufruir em cima dessas máquinas, dessas inteligências artificiais na nossa vida. E eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de vídeo sensacionalista, estou aqui para conversar com vocês, ver o que vocês acham, comentem aqui embaixo. Se você já se assustou com ela, se você curtiu ela, se você está usando, o que ela mudou na sua vida, comente aqui embaixo, que isso é uma conversa, eu acho, muito produtiva. Indo mais além, que eu acho que é o principal ponto aqui, que é o conhecimento, onde que a gente vinha, eu mesmo começou a pensar, e quando a gente tinha que ler um artigo, quando a gente tinha que pegar, e o professor dava aquele artigo totalmente em inglês, eu não tinha a fluência que eu tinha hoje em inglês, e aí eu tinha que pegar aquele artigo e ir para o Google, ir para um dicionário, uma simples tradução porca ali, e era muito mais difícil de pegar e entender aquele artigo. Sem falar o fato de que conseguir aquele artigo era muito mais difícil que os dias de hoje. A gente tinha ferramentas, sites, tinha que ter... A UFSM tinha os nossos e-mails, e daí a própria UFSM tinha acesso a essas revistas internacionais. Hoje, se você quer saber de um assunto, basta abrir um Gemini, basta abrir um Grok, um ChatGPT, escrever para ele ou falar, como a gente está conversando aqui, e perguntar para ele, pedir para ele buscar esses artigos nas melhores revistas A1, B1, e fazer resumo e lhe ensinar aquele assunto de uma maneira muito mais simples. Esses dias mesmo, por não ser a minha especialidade nativa, apesar de eu mexer muito com resina composta, fazer muitas restaurações em resina composta, eu me perguntei, mas será que eu estou atualizado nas resinas compostas? Será que o que eu estou fazendo hoje na clínica ainda é padrão ouro, ainda é a melhor solução para o meu paciente? O que eu fiz? Eu sentei na frente do ChatGPT, falei para ele os artigos que eu tinha ali já salvo no computador. Basicamente, naquilo ali, eu perguntei para ele para buscar somente artigos e revisões literárias de revistas de alta pontuação, como A1, B1, e a partir daí ele me trazer esses artigos novos de sistemas adesivos, quais são as resinas e até mesmo os casos clínicos fora um pouco da nossa ciência 100% baseada em evidências. Por quê? Porque às vezes a gente consegue resultados estéticos muito bons e às vezes esses casos clínicos eles não estão ranqueados com revistas tão boas. E aí ele me trouxe, assim, ficou até demais vários artigos. Pedi para ele fazer o resumo daqueles artigos e aí criar um PDF para eu imprimir, porque eu gosto de ler no papel. E aí eu peguei esse PDF, imprimi e vi que realmente as marcas ainda, Curaray, a Dentsply, 3M, Ivoclar, entre outras, continuam sendo marcas, aqueles sistemas adesivos, aquelas resinas pareciam interessantes. E com isso também eu descobri uma resina muito boa,
que é, deixa eu lembrar o nome, que é uma resina japonesa, Tokuyama. Então, para aqueles que não conhecem ainda, eu recomendo fortemente essa experimentária para aqueles que querem fazer facetas, laminados em resina. Essa resina aqui, ela tem um acabamento absurdo. Todas as resinas dessa marca Tokuyama são muito boas. Eu tenho usado a Ômega. O acabamento de superfície dela, o brilho que ela consegue dar, realmente ela é fantástica. Para eu que sempre defendi somente fazer, ou pelo menos na maioria dos casos, fazer laminados cerâmicos e só entregar próteses cerâmicas para o paciente, eu começo a mudar um pouco o pensamento, pois a resina que eu consigo entregar, o trabalho final que eu consigo entregar em resina para o paciente é tão bom quanto. Claro que a gente sabe que as resinas compostas vão ter a mesma dureza, a mesma durabilidade, o poder de manchamento, etc. Obviamente a gente não consegue comparar. Mas em casos minimamente invasivos, em pequenas restaurações que tu consegue fazer a restauração para o paciente, eu achei fantástico, fantástico mesmo. Pena, né, que no Brasil a gente acaba pagando o preço, e isso aí acaba judiando um pouco. Continuando, tá, o que eu tinha para trazer aqui para vocês é justamente a ideia de começar a buscar esse tipo de informação, pois é assim que a gente consegue crescer como profissional, como uma pessoa que sempre vai estar colocada no mercado de trabalho de uma forma consistente. Como eu disse lá no início do vídeo, a gente se posiciona no mercado, nós não somos substituídos se realmente aquele trabalho que você está fazendo, ele é muito difícil de ser feito. Ele tem uma importância naquele contexto, naquela área que você está fazendo. Então eu sempre digo, quando eu comecei lá a fazer as minhas primeiras cirurgias de implante, a gente começa por uma cirurgia de unitário, coloca um implante, 2, daí para ir para um protocolo, para fazer um enxerto de conjuntivo, juntamente com um enxerto de seio maxilar, que são cirurgias bem mais complexas. Tudo isso aí foi numa curva de aprendizagem, numa escadinha de necessidades maiores, de a gente ter uma bagagem maior de conhecimento. E, obviamente, hoje eu tenho certeza que por uns bons anos, ainda um robozinho lá, Optimus, não vai conseguir executar essa cirurgia de extrema delicadeza, extrema precisão, de uma forma como a gente consegue fazer. Assim como, tá, para aqueles técnicos de laboratório que estão nos assistindo e conversando aqui, eu tenho certeza que uma cerâmica estratificada, que a gente tem que fazer uma maquiagem, que tem que fazer um ajuste proximal, eu tenho certeza que esse profissional ele não vai ser substituído tão rapidamente assim com a inteligência artificial. O profissional consegue fazer o trabalho hoje, aquele trabalho extremamente fino. Tá? Então, obviamente, a gente tem hoje ferramentas que fazem a parte mais grosseira. A sequência do nosso fluxo de trabalho, ela acaba sendo facilitada por essas ferramentas, pois tu não precisa ficar demandando de tanto tempo, tanto esforço para fazer aquela peça cerâmica que antigamente tu precisava. Eu sempre falo aqui o nosso exemplo lá do laboratório, que foi uma coisa que eu sofria bastante. Eu tinha que fazer um enceramento à mão, eu pegava um modelo de gesso, e isso indo até um pouquinho atrás, lá na cadeira, eu tinha que pegar o paciente, tirar o provisório, fazer uma moldagem, essa moldagem de um material caro, como a silicona de adição, que era bem mais caro que nos dias de hoje, vazar o modelo. Esse modelo tinha que ser vazado com perfeição, assim como a moldagem tinha que ser feita com alta qualidade, às vezes tinha bolhas e problemas no caminho, coisas que o scanner intraoral eliminou. Depois, em cima deste modelo de gesso, se tudo deu certo, faz o enceramento em cima desse modelo de gesso, pega aquela cerinha, tinha que transformar ou em metal ou hoje em dia a gente fazia muito cerâmica prensada, e se desse tudo certo nesse processo todo da eliminação de cera, a prensagem da cerâmica, tinha que fazer a desinclusão da cerâmica, aí colocar em ácidos, limpeza dessa cerâmica para depois ir para o forno e fazer a estratificação e maquiagem, esse fluxo todo, hoje a gente consegue fazer um escaneamento, coloca num software, o software me dá o padrão
em STL, eu jogo para uma fresadora e essa fresadora me entrega com um custo até muito próximo, abaixo de uma cerâmica prensada. E isso aí é revolução. É isso aí que faz com que nossas vidas fiquem mais fáceis, mais produtivas e a gente não precise sofrer tanto para fazer aquele mesmo trabalho, ou até mesmo a gente entrega um trabalho melhor, mais fácil. Então é essa ideia aqui do vídeo, tá? Que a gente precisa realmente estar ligado, ter informação e ir atrás da informação para que nós tenhamos uma vida melhor, uma odontologia melhor, uma saúde melhor aqui para a nossa sociedade, certo? Se gostaram desse tipo de conteúdo, comente aqui embaixo, gostei, e com certeza eu quero trazer mais esse tipo de conversa aqui com vocês para que nós tenhamos uma odontologia melhor e uma vida melhor. Um grande abraço a todos e comente aqui embaixo, que essa é uma coisa bem legal, que se vocês estão comentando quer dizer que está sendo produtivo nossos conteúdos aqui.